Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos. Eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peoletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, e Uquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos, de acordo com as suas famílias, e receberam tarefas no serviço do templo como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos, onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias. Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicre. E Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Deveres de outros levitas. Quenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebrom. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebrom. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebrom, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem, que pertenciam à família de Hebrom. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27. Organização militar do reino de Davi. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais, que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aui. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho, Amizabade, ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês,
Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. 7º mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. 8º mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. 9º mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. 10º mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Chefes das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maacá. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jerimonte, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeruão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Administradores das propriedades do rei. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei. Asmavete, filho de Adiel. Depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas, Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo, Esri, filho de Quelube. Plantações de uvas, Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho, Zabdi, da cidade de Sefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá, Baal-Anã de Gedera. Depósitos de azeite, Joás. Gado que pastava na planície de Saron, Sitrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales, Safate, filho de Adlai. Camelos, Obil, que era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo agarita. Os conselheiros do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Acmoni, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o Arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Saudação. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e à amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Testemunhas da glória de Cristo.
Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Miqueias, capítulo 4. O reinado de paz de Deus, o Senhor. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá, e esses povos dirão: "Vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. É do monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos, e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras." Essa é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. As outras nações adoram e obedecem aos seus deuses. Mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Deus salvará o seu povo. O Senhor Deus diz: "Virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reinarei no Monte Sião, e daquele tempo em diante, para sempre, eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Jerusalém, por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos, e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos." Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: "Jerusalém deve ser destruída e profanada." Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. O Senhor Deus diz: "Povo de Jerusalém, levante-se e ataque os inimigos. Eu darei a vocês a força de um touro com chifres de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força." O Evangelho de Lucas, capítulo 13. Arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: "Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram." A figueira sem figos. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: "Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada." Mas o empregado respondeu: "Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la." Uma cura num sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: "Mulher, você está curada." Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: "Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não." Então o Senhor respondeu:
Hipócritas! No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. A semente de mostarda. Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. A porta estreita. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no 3º dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor.